Essa manhã vai ser dividida em 2 momentos, certo? Um antes do intervalo e um depois, em que 6 representantes dos NEPs, desses 6 estados, virão aqui falar, cada um, cerca de 25 minutos, sobre as curas de Jesus. Então, teremos, nessa primeira parte, antes do intervalo, Rodrigo Melo, do NEP da Federação Espírita Pernambucana, falando sobre a cura do leproso. Teremos Diego Aristófanes, do NEP da Federação Espírita Paraibana, falando sobre a cura do homem com a mão atrofiada. E, por fim, teremos João Luiz Xavier, do NEP Missionários da Luz, falando sobre a cura de 10 leprosos. Meus amigos, um bom dia para todos. Hoje é um dia de festa, né? A gente ouvindo as músicas ali fica até um pouco emocionado. E a gente vai fazer um estudo, é um bate-bola, na verdade, né? É um estudo rápido, em torno de 20 a 25 minutos, né? Nossas falas aqui. E a gente quer fazer um estudo mais do coração, um estudo mais do sentimento. Eu acho que o verbo do evento hoje aqui é o verbo sentir, porque nós somos movidos por sentimentos. Não. Vai ter dois amigos aqui pegando as perguntas, recolhendo lá no final, na entrada, na verdade, da casa, para a gente fazer aí esse painel no final, né, à tarde. Bom, gente, eu estou olhando ali o relógio porque o negócio é bem, né, cronometrado, né? Então, nós vamos falar hoje aqui, nesse primeiro momento, sobre a cura de um leproso. Essa passagem, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 4, também no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16, e no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Nós optamos, nós da Federação Espírita Pernambucana, pelo trecho do Evangelho de Mateus. Quem é da FEP aqui sabe da nossa predileção pelo evangelista Mateus. Isso não é segredo para ninguém. Mas não é à toa, porque Mateus ele tem uma maneira muito didática de abordar o texto. De abordar, na verdade, o Evangelho, né? Seu Evangelho ele é dividido por temas. E nós encontramos aqui no capítulo 8 e 9 de Mateus uma grande reunião do que chamamos de sinais ou prodígios. Então aqui Mateus vai reunir em torno de 10 sinais nesses 2 capítulos, os capítulos 8 e 9. E o capítulo 8 de Mateus ele inicia logo após a passagem do Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Esse é o momento em que Jesus realmente entra em ação, vamos assim colocar. Há toda uma preparação e agora Jesus ele vai entrar em ação. Bom, como é tradição de qualquer núcleo, nós vamos ler a passagem, né, fazer uma leitura completa, e aí a gente vai, né, minuciosamente, né, analisando alguns versículos. Claro, minuciosamente é uma força de expressão, porque nós temos pouco tempo, mas a gente vai dar aquela pincelada em cada frase, cada passagem do Evangelho. Porque no NEP a gente leva muito em consideração expressões da fala de Jesus, né? A fala, o verbo, locais, nada passa despercebido
da nossa atenção e leitura. Muito bem. O texto de Mateus, ele vai iniciar da seguinte forma. Depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiram. Isso aqui é Jesus descendo lá do monte das bem-aventuranças. Eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente sua lepra foi purificada. Diz-lhe Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Essa é a passagem. 4 versículos sucintos, mas de uma profundidade tremenda, né? Bom, a gente destacou alguns pontos e alguns aspectos dessa passagem. Começando pelo início, pelo versículo 1, a gente vai encontrar o seguinte: depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiram. Descer do monte. Essa é vamos dizer assim, o texto que a gente destacou aqui para dar aquela pincelada para vocês. Jesus promove um movimento de descida. Ele estava no monte. Ele estava no lugar alto. E aí ele desce do monte. E várias turbas, ou seja, uma multidão de pessoas o segue. Aqui, é claro, tem um sentido físico, né, dele descer realmente, né, fisicamente, andou, né, mas há também muitos sentidos espirituais por detrás dessa fala. Não é? Por exemplo, na tradição judaica, e aí não tem como a gente não falar dessa tradição, já que Jesus está imerso nela, a gente vai ver muitas vezes o sacerdote, né, que fazia lá a intermediação do povo com a divindade. Muitas vezes o sacerdote ele precisava de fazer uma preparação de purificação, asseio e tudo mais, para estar junto da divindade, para se aproximar de maneira simbólica de Deus. Lá ele ia receber as dádivas divinas. Depois ele ia e retornava ao seio da comunidade para distribuir essas dádivas que ele recebia de Deus ao povo. Aqui, quando Jesus desce do monte, ele está fazendo justamente isso. Como um grande sacerdote, ele recebeu as dádivas divinas do monte. Na verdade, ele mesmo distribui essas dádivas, né, através do seu discurso ético e moral, que é o Sermão da Montanha. E aí ele vai ao encontro daqueles que precisam dessa mensagem. Por isso que ele desce. Ele vai na nossa, eu me incluo nela, nessa atmosfera, né, horizontal, do vertical para o horizontal. Então, nós vamos encontrar a Amélia Rodrigues comentando sobre esse trecho no livro Primícias do Reino. Há um capítulo no qual ela comenta sobre essa passagem. É o capítulo 13, Ser Limpo. E ela vai comentar sobre esse trecho dizendo o seguinte: Jesus sempre descia às misérias humanas, a fim de diminuí-las com seu inefável amor. Então, a gente percebe quão simbólico é esse gesto de Jesus descer do monte. Não é simplesmente
uma descida, pura e simplesmente. Tudo por trás do Evangelho tem uma significação, tem um sentido. Nenhuma palavra é colocada à toa e a erro. Então, quando Jesus desce do monte, simboliza esse cuidado de Jesus conosco, que estamos aqui na situação de encarnados, vivendo um turbilhão de emoções, de contradições, e Jesus vai ao nosso encontro, através desse movimento simbólico de descida, porque nós ainda nos encontramos ainda numa situação ainda de inferioridade com relação a Jesus, que é um espírito de uma grandeza de um Cristo, não é verdade? E aí ele vai continuar. Eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Gente, aqui, só esse versículo daria um estudo miudinho, né, Luiz? De 2 horas. Né? Então, a gente aqui só vai trazer alguns aspectos que a gente tocou, né? Que a gente tocou o nosso sentimento. Há um movimento aqui. O verbo aproximar-se denota isso. O leproso aproximando-se de Jesus. Gente, existe um contexto cultural aí que, para quem lia naquela época, se espantava. Para a gente hoje, está afastado daquele contexto cultural, pode soar despercebido esse fato. Mas o fato é que o leproso, ele vivia, naquela época, há 2000 anos atrás, um estigma social. O leproso, que em hebraico seria o que tem tsaraat, ou seja, o leproso é o que tem metsorá, é o leproso. Ele precisava viver uma espécie de isolamento social. Ele não podia aproximar-se das pessoas. Aliás, ele poderia até se aproximar, contanto que ele avisasse. Ele tinha que gritar, ele tinha que anunciar a sua chegada, para que as pessoas se afastassem dele, para que as pessoas não pudessem ter ali a chance de contaminar-se daquela doença, que eram várias doenças de pele. Hoje a gente chama de lepra porque o grego fala lepros, né? E a gente fala de lepra, mas eram várias doenças de pele. E aí o leproso, ele se aproxima de Jesus, ele vai até Jesus, que já é uma quebra de paradigma aí, né? E a coragem, denota também uma coragem do leproso ao fazer esse ato. E aí o texto diz que ele o reverenciava. Essa tradução aqui que eu estou utilizando é a tradução do Haroldo, do Novo Testamento. E o texto fala, ele o reverenciava. Algumas traduções vão colocar que ele o adorava. Mas o termo grego que denota essa adoração, e as outras passagens paralelas de Lucas e de Marcos também vão ajudar na nossa compreensão. Esse ato de adoração e de reverência, concretamente falando, significava se ajoelhar e colocar a cabeça ao solo. Lembra muito a saudação dos amigos islâmicos, né? Nossos irmãos islâmicos, que eles se colocam na posição de inclinar-se e colocar a cabeça no chão. Foi esse ato que o leproso fez com Jesus. E aí ele chama Jesus de Senhor. É o Kyrios, grego. E essa era uma expressão utilizada apenas para os grandes reis, as grandes autoridades na época, né? Imperadores, soberanos. Não era como hoje apenas uma expressão de educação. Como a gente diz assim, o Senhor deseja um copo d'água, né? Senhor, com licença, Senhor. Era muito mais do que uma simples expressão de cordialidade. Era uma certeza e uma afirmação de que aquele a quem ele se dirigia era alguém que tinha poder, que tinha honra, que merecia toda a pompa e toda a reverência que o imperador romano, à época, merecia. Então, mostra que Jesus
né? E aí ele diz para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Esse se quiser, porque você não pode constranger um Kyrios, um soberano, né? Ele age da forma que ele bem entende e bem quer. Então, ele humildemente diz: se quiseres, se for do teu desejo, se for da tua vontade, podes purificar-me. A qual Jesus vai responder. Mas antes, Mateus vai destacar duas palavras, ou melhor, dois verbos. Quando ele diz assim: estendendo a mão, tocou-lhe. Isso aqui, para um judeu na época, sobretudo aqueles que observavam as leis ritualistas e de pureza, Jesus estava cometendo ali uma espécie de suicídio, porque Jesus estava tocando o leproso. O texto não fala que o leproso tocou Jesus. O texto fala que Jesus é que foi e tocou nele. E Jesus estende a mão. Estende a mão. Esse estender a mão é muito significativo para nós. Inclusive, Emmanuel vai trazer uma mensagem no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 147, que ele vai falar sobre mãos em serviço. Mãos em serviço. E ele vai traçar um comentário para mostrar, ou para nos induzir ao trabalho do próximo. E ele vai começar o seu texto com a frase: mãos estendidas. Como é que estão as nossas mãos com relação ao próximo, ao outro? Bom, Jesus, na época, era visto como, diante da comunidade messiânica, como o Messias esperado, né, que os profetas anunciavam. Só que a ideia de Messias na época era uma ideia de quê? De domínio, de rei, um rei que vem dominar politicamente, que vem exercer um domínio material. Era assim que, inclusive, podemos dizer, os próprios apóstolos, antes da experiência da ressurreição, eles tinham achavam que a coisa ia ser meio que apocalíptica, né? Jesus iria chegar em Jerusalém, tomar o trono do rei, e todas as nações estariam subjugadas a Israel. Só que o profeta Isaías vai dizer que esse Messias é um Messias diferente. É um Messias servo. É um Messias que está ali em serviço do outro. A gente estudou isso na FEP, essa passagem do Messias servo, e muito se fala no meio acadêmico do servo sofredor, né? Que, segundo Isaías, esse servo sofredor, segundo a teologia cristã, né, se aplicaria a Jesus. Mas o texto, antes de falar de sofredor, fala de um servo fiel. Então, vamos dizer assim, a parábola que Isaías nos traz fala não de um servo sofredor como nós o entendemos hoje, mas de um servo fiel a Deus, às leis divinas. Então, Jesus é esse servo fiel, que está a serviço, que veio para servir e não para ser servido. E esse é o exemplo que ele quer que a gente siga. Então, em Jesus, as palavras Messias e servo coabitavam perfeitamente nele. Se confundia. E aí, Jesus, ao fazer ao estender a mão e tocar no leproso, ele vai dizer assim: eu quero que você seja purificado. O leproso pergunta: queres? Se quiseres. E Jesus fala: quero, seja purificado. E aí, imediatamente, sua lepra foi purificada. É claro que a gente não vai entrar nessas nuances de como é que se processou a cura.
Mas o texto, ele nem se preocupa muito com isso. O texto do Evangelho, ele não está muito preocupado como se processou a cura. Tanto é que ele diz assim, olha, imediatamente a sua lepra, a sua enfermidade foi purificada. O leproso era considerado um impuro devido à sua situação de enfermidade. E aí ele se torna puro após o tocar de Jesus. Só que aí, como toda a cura de Jesus, ele recomenda ao leproso que aquela cura não fosse divulgada. Que ele diz assim, olha, não digas a ninguém. Não digas a ninguém a respeito dessa cura. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, capítulo que se chama Fazer o bem sem aliás, da vossa mão esquerda não saiba que a direita faça. Exatamente. Ou seja, Kardec no texto do Evangelho segundo o Espiritismo vai destacar essa fala de Jesus. Olha, não digas a ninguém. E aí ele vai ter 2 itens. Ele vai dizer assim, fazer o bem sem ostentação, que é os itens 1, 2 e 3, né, onde ele vai destacar isso, e infortúnios ocultos, que é o item 4, que é um item belíssimo, é uma parábola que Kardec vai contar para a gente a respeito dessa cura, e vale a pena a leitura. E ainda no livro da Amélia Rodrigues, aliás, no livro da Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Amélia vai comentar, Joana vai comentar a respeito também dessa atitude de Jesus, né? Porque o que se queria, o que se desejava era que Jesus, ele não fosse reverenciado, e sim Deus. E sim Deus. Não se trata aqui de um trabalho de marketing, essa cura de Jesus, mas um trabalho de reconhecimento da misericórdia divina. Então, a Joana de Ângeles vai dizer o seguinte, a ausência de ostentação em todo o seu ministério, ou seja, o ministério de Jesus, é a demonstração da sua humildade e da sua humanidade, direcionando para Deus todos os feitos, todos os resultados felizes dos empreendimentos realizados. Então, aqui, Jesus não quer a divulgação sua pessoal. É justamente o que Kardec vai chamar a atenção. Mas ele quer direcionar o resultado dessa cura para Deus. Ele é o grande realizador. No entanto, essa cura depende de nós, para que ela se realize. Tanto é que a cura está muito ligada à questão da salvação. Não sei se vocês já perceberam, Jesus, quando fala da cura, fala de 3 palavrinhas, aliás, 2, que pressupõem a terceira. A primeira é fé. Em várias curas, Jesus fala, a tua fé te salvou. E, no caso, a segunda palavra é salvação. E essas 2, fé e salvação, pressupõem a terceira, pecado. São 3 palavras teológicas que muitos estudiosos já repisaram bastante. Mas, primitivamente falando, significa fé, fidelidade. Fidelidade. Salvação, libertação. Libertar-se. Começou lá com os hebreus no Egito e continua até hoje, porque nós precisamos promover a nossa libertação espiritual. E pecado, que é o terceiro. Pecado significa errar o alvo, errar o caminho, desviar-se. Por isso que o homem reto é o homem que caminha em linha reta. Todo desvio que você faz é considerado um erro ou um pecado. E Jesus, quando ele promove a cura, ele promove isso. Esse redirecionamento, esse retornar ao caminho da retidão. E isso é apenas o início, porque daí a caminhada é nossa. Ele promove isso. E aí, quando ele recomenda, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Para quê?
para oferecer a oferta. E essa oferta era de testemunho para eles. Essa oferta era uma prescrição da Torá, do livro sagrado dos judeus, no qual o sacerdote era aquele responsável por verificar se a lepra estava curada, se ele estava puro, né? Limpo, de fato. Mas, quando Jesus ele ordena esse fato, ele não está se referindo exclusivamente a um ritual puro, ou a um tipo de louvor, simplesmente. Ele está promovendo, dentro das leis estabelecidas, das leis sociais da época, a reintegração daquela pessoa ao convívio social. O sacerdote ele tinha prerrogativas não só religiosas, mas também de grande médico, de aquele que analisava as condições sanitárias da sua comunidade. Então, Jesus ele não quebra essa regra, apesar de que ele não se importasse com o ritual em si, mas ele vai e fala, vai lá, oferece, para que você não seja mais um excluído da sociedade, não seja aquela pessoa que está à margem. Então faça como eles pedem, né? Dá a César o que é de César. É mais ou menos isso. E aí Jesus vai e promove essa cura. E eles vão lá. O leproso vai até o sacerdote, né? Rapidamente, gente, o tempo está se esgotando, mas a Amélia Rodrigues vai comentar e vai falar que, de fato, a cura mais importante é a cura interior. E que o fato dele ter sido purificado, e ela vai dizer, nesse texto, que ele falou demais. Ele não guardou só para si, ele divulgou. Não é? E isso, inclusive, gerou muita discussão entre os discípulos. Se não era importante essa divulgação. E Jesus, Admoés está falando que o sal, ele faz essa analogia do sal. O sal, bem diluído na comida, ele é imperceptível, mas ele é percebido. Então, não precisa de alarde, né? Não precisa falar. E daí Jesus fala que, de fato, aquele leproso, ele não foi curado no seu interior. Ele foi curado externamente, mas ainda não foi curado no seu interior. E muitos questionavam, inclusive Simão Pedro, de que valia então teve essa cura, se ele não teve proveito para ele. E aí ele vai dizer o seguinte, que cabe a nós promover as dádivas. E que essa cura não era uma cura por merecimento, mas era uma oportunidade que estava sendo dada a ele. Era uma cura misericordiosa. Então, gente, para encerrar, eu só queria dizer o seguinte. Na tradição judaica, essa cura, ela é considerada aliás, essa enfermidade da lepra, ela é considerada uma enfermidade do espírito. Ela está relacionada à maledicência, ao falar mal, que é uma expressão hebraica chamada lashon hará. Então, denota um problema interior, um problema espiritual que se torna visível através da pústula, né? Da lepra. Então, gente, que nós possamos, com o outro e com o próximo, e isso foi muito forte essa semana para mim, nós possamos realmente ser misericordiosos uns com os outros, né? Guardar a língua do mal, porque o lashon hará é isso, a língua maldosa. Porque a gente precisa realmente entender que todos nós aqui estamos na mesma condição. Nós somos contraditórios. Nós, ora fazemos uma coisa boa, ora fazemos uma coisa, sabe? A gente fica essa briga, essa oscilação interior. E isso é uma demonstração de que nós, se nós somos assim, vemos o outro assim, nós precisamos agir como Jesus. Estender a mão, tocar. Não achar que você vai ser impuro por tocar, mas que você vai promover a purificação daquela pessoa, oportunizando-a, sabendo, é claro, que ela tem toda a responsabilidade de promover a sua cura, cabendo a nós apenas dizer o direcionamento. Meu amigo,
siga esse caminho, né? E sabendo que a gente está junto na alegria, na tristeza, né? Mas a gente está junto ali. Tá bom, gente? Era isso. O tempo é rápido, o tempo é curto, mas queria deixar essa reflexão para vocês aí, da misericórdia e do amor mútuo que a gente tem que ter entre nós, irmãos. Sincero. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Diego, sou da Federação Espírita Paraibana. Segundo Maiara, sou coordenador do NEP de lá. Mas eu sou apenas a pessoa que senta na frente do computador e possibilita que a gente possa ver e escutar essas pessoas maravilhosas que estão aqui junto conosco e acompanhar o estudo, né? E foi meio tendencioso essa escolha das curas, né? Porque a gente tinha acabado de passar dos estudos sobre as curas e, inclusive, no Portal Reação, a gente faz um trabalho com o pessoal lá de Brasília e nós estamos lançando uma série de vídeos que tratam justamente das curas que nós estudamos até então em Mateus. E aí o primeiro vídeo já foi lançado semana passada, se eu não me engano, né? Que foi justamente, semana retrasada, que foi justamente a cura do homem com a mão atrofiada, né? Apesar do texto em Mateus, na tradução de Haroldo, o nome da perícope, né, tá? A cura do homem com as mãos atrofiadas, na verdade, o homem tinha uma mão, né? E vamos começar então o texto justamente com a leitura, né? Para que a gente possa se familiarizar mais com o evento, com o que foi que ocorreu. E esse texto, nós optamos pelo texto de Mateus, apesar de que Marcos, ele também é bastante descritivo, ele vai trazer outros elementos à narrativa, que nós iremos puxar aqui para a nossa explanação, nesse curto tempo, né? Mas Mateus, ele traz uma lição muito interessante, ele situa a passagem dentro de um contexto em que nós veremos que é uma lição que ela não se encontra de forma isolada em si só, né? E ela está situada no capítulo 12, versículos de 9 a 14. Cara didático, ele é, né? Mateus, ele não tinha uma preocupação muito grande na narrativa com os fatos de forma cronológica, né? A gente vai ver que o evangelista Lucas, ele vai ser o historiador da parada, né? Mas Mateus, ele tinha a preocupação de mostrar para os judeus ali, na época, que a mensagem do Cristo era aplicada a eles, né? Mateus é o cara que vai se preocupar em amarrar toda a história de Jesus. Ele vai começar o capítulo 1 mostrando toda a descendência dele, para mostrar que ele era passível de ser de fato o Messias, né? E ele vai sempre trazer elementos da cultura judaica para dentro do texto, enquanto que os outros evangelistas vão tentar se preocupar mais em trazer essa lição para os gentios, para aqueles que não eram daquele meio. Então o texto de Mateus, ele vai sempre estar repleto de todo um simbolismo ali no texto. E aí o irmão foi feliz, né, nesse sentido, porque, de fato, no capítulo 8, a gente começa a ver o movimento de Jesus, né? Ele desce do monte, né? Desce daquele plano superior para se fazer presente no meio dos homens. E aí começa a agir. E age por meio das curas. Mas é engraçado que essa cura do homem com a mão atrofiada, ela não se encontra no capítulo 8. Ela não se encontra junto às outras curas. A gente observa que ela se associa com uma lição da perícope anterior, que é justamente do primeiro versículo, né? Os primeiros versículos do capítulo 12. E o capítulo 12, ele é bem característico por Jesus começar a confrontar de frente com alguns costumes
da época, em especial das comunidades farisaicas da época. Então, essa é a característica do capítulo 12. O capítulo 12 é marcado por esse momento em que nós vemos Jesus não simplesmente promovendo curas, mas começando a criticar os fariseus. Especialmente pelo fato de serem observantes em demasia às leis exteriores. Então eles iam, né, e seguiam à risca aquelas 360 e quantas? 66? 366 leis, né, que corresponderam até ao número de ossos, né, do corpo humano. Tem toda uma simbologia, né? E eram leis sociais que tinham que ser seguidas à risca. E eram defendidas especialmente, né, esse costume pelos fariseus. Isso como uma forma, é um legado direto da escola de Shammai. Então, assim como hoje nós temos diversas formas de interpretar, diversas seitas, diversas correntes religiosas cristãs, na época, no judaísmo, nós tínhamos também aquelas pessoas que interpretavam o texto de uma determinada maneira e outros que interpretavam de outra. Nós temos o Shammai, que vai ser rigoroso nessa questão de seguir essas 365 leis sociais à risca, e aquilo era a manifestação da sua religiosidade. A pessoa tinha que fazer aquilo, senão ela deveria ser punida. E eram aqueles que acreditavam que o Messias que iria vir era o Messias guerreiro, né, o conquistador, enquanto que Hilelo, que seria o mestre de Gamaliel, que seria o mestre de Paulo de Tarso, né, ele já acreditava naquele Messias, profeta Isaías, que seria justamente esse servo do Senhor. Seria o Messias, que seria o Cordeiro de Deus, né? Tendo partido dali. De onde? E na passagem anterior nós encontramos Jesus e seus discípulos colhendo espigas para se alimentar no dia de sábado. E os fariseus vão chegar justamente criticando aquele ato. Como assim? Seus discípulos estão aí colhendo espigas no dia de sábado? No dia de sábado não se pode trabalhar. Né? A gente vê que essa questão do sábado, né, a palavra sabath, que etimologicamente ela surge da palavra shabat, que significa cessar ou desistir, ela tem uma raiz muito forte no Antigo Testamento. Ela se baseia, sobretudo, num daqueles 10 mandamentos, que é o do guardar o dia de sábado, e que, por sua vez, já se baseia no livro de Gênesis, referente aos 7 dias da criação, em que o 7º dia seria o dia do repouso. Então, com base nisso, haviam leis sociais que diziam claramente que não se podia trabalhar no dia de sábado. E até hoje, algumas pessoas ainda seguem isso à risca, né? Tem um caso bem emblemático, o caso do elevador sabático, né? Algumas pessoas que já visitaram Israel e depois trazem seus relatos, dizem que tem um elevador que ele não tem botões, né? Ele para todos os andares, que é para você não ter o trabalho de apertar o botão, porque apertar o botão é trabalho, né? Então temos esse exagero, né, sobre pequenas situações da vida, até o ponto de você passar fome porque você não pode arrancar espigas. E o Jesus vai trazer a lição nessa perícope passada e vai dizer, olha só, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não é o sábado que é Senhor do homem. Segundo Amélia Rodrigues, no texto... Qual o texto? No livro Até o Fim dos Tempos, no texto O Mais Importante, ela vai relatar que
esse evento aqui que nós estamos estudando se passou uma semana depois das espigas, né? Mas Mateus, em sua didática, ele vai amarrar os assuntos e vai dizer, né? Partindo dali. Então, partindo daquele local, partindo dessa lição dos sábados, Jesus, ele entra na sinagoga deles. E aí você fica assim, como assim? Jesus já está assim, tão afrontador, que vai e entra na sinagoga para poder esfregar na cara dos fariseus, né? Na verdade não era assim. Era comum na sinagoga, nos dias de sábado, que qualquer pessoa, né, judeu, pudesse chegar lá, fazer uma leitura dos textos sagrados e trazer a sua interpretação. Sendo que isso, né, a gente viu nos estudos, o Ismael contribuiu bastante com a gente, eu vi o estudo da irmã Aila, a pessoa tem que ter muita perícia para poder fazer o texto, né? E a pessoa tem um tempo contado, né? Tipo, a pessoa queria ler uma passagem, sendo que você não tem um livro, você tem um pergaminho, tem um rolo. Você tem que desenrolar ali o rolo no ponto certo. Imagine só um texto cheio de letras em hebraico. Sem ponto, sem vírgula. Você não sabe o que é consoante, o que é vogal. E você ser habilidoso, ler e depois trazer a sua explanação. E Jesus era muito habilidoso com isso. Ele tinha o costume de, aos sábados, ir lá fazer a leitura dos textos antigos, da Torá e dos profetas, o Tanakh, né? E depois trazer a sua explanação. E é justamente nesse contexto, dentro da sinagoga, que é onde se desenrola a vida religiosa, política, judicial, né, da época, que ele vai trazer essa lição. E Jesus, ele já ficava cada vez mais em evidência, as pessoas sabiam cada vez mais dele, as turbas seguiam ele cada vez mais em busca da cura do corpo, né? E os fariseus se incomodavam cada vez mais com as críticas, com as afrontas, com relação à maneira como eles observavam a lei. Posso tomar dessa água? E aí nós vamos ver que... Estou bem à vontade, né? Aqui. Nós vamos ver que em vários momentos os fariseus vão atrás de Jesus para tentar incriminá-lo. E a gente vai ver, segundo o relato de Amélia Rodrigues desse mesmo texto, que tudo, né, provavelmente se tratava de uma trama, de uma armadilha, né? É interessante que a Amélia Rodrigues, ela sempre vai trazer algum aspecto assim sobre o sentimento, sobre alguma coisa, algum detalhe, alguma nuance que está no texto e não está evidenciado, sabe? Mas a gente vai ver em Marcos que o relato dela está completamente coerente com o que está no texto bíblico. E ela vai... A passagem aqui que a Amélia Rodrigues ela vai se referir, ela difere em alguns aspectos do texto de Mateus, né? No texto de Mateus, é um fariseu que chega e pergunta se é lícito curar no sábado. Já aqui, a gente observa que foi Jesus que pede para que o homem se levante. E Jesus mesmo pergunta se é lícito curar no sábado. Mas Amélia vai dizer o seguinte: estimulados por algum malicioso que desejava provocar um escândalo e surpreender o rabi em desrespeito para com a lei, alguém sugere ao enfermo que tem uma das mãos mirrada, para que lhe peça a bênção de cura, o que era proibido atender-se naquele dia, porque era dia de sábado. E ainda mais, ali no meio da sinagoga, na frente dos sacerdotes,
Era o que os caras queriam, para finalmente prender aquele homem. Percebendo toda a trama que se exteriorizava dos escusos abismos do caráter venal dos seus inimigos, o mestre, sentindo-se desafiado, faz o quê? Se cala? Não. E já disposto a enfrentar a tempestade política, antegozando o sacrifício a que se iria submeter, propôs ao enfermo: levanta-te e fica de pé no meio da sala. O enfermo, que não se dera conta da ocorrência maldosa, pôs-se em pé aturdido. E o mestre, sereno e nobre, voltou-se para a massa que acompanhava o desenrolar do acontecimento e interrogou: quero que me respondais a uma pergunta. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar uma vida ou matar? E depois vai ocorrer o evento da cura, né? Em Mateus nós temos uma lição complementar, que não está em Marcos, que ele vai falar ele vai trazer uma lição trazendo uma atividade do contexto da época, que é a atividade do pastoril. E ele vai perguntar: o que acontece com a ovelha que cai no fosso? Era comum que na época você tivesse armadilhas espalhadas pelo campo para os lobos, nas quais os lobos iriam cair, né, para proteger as ovelhas, como também era comum, e aí a gente vai ver essa possível interpretação de Haroldo, que você tinha muitos poços com águas, nos quais a ovelha com sede poderia de repente cair lá dentro. Era uma coisa comum, né? O pastor tinha que estar lá velando pela ovelha constantemente, né? E ele vai perguntar: se a ovelha cair no fosso, não vai o pastor lá erguê-la? Mesmo que seja um dia de sábado, ele vai deixar a ovelha morrer? Tá, vamos dizer que você não possa levantar a ovelha. Você não possa levantar a ovelha. Você não vai dar pelo menos água ou comida para que você possa tirar no outro dia? Né? Não é o homem mais importante do que a ovelha? Que lição. Portanto, ele vai falar: é lícito fazer bem no sábado. E Jesus manda que o homem estenda a mão. E olha só como a relação, né, com a cura anterior. Porque Jesus estende a mão para tocar o leproso. Mas nessa passagem nós temos o convite de Jesus para que o homem estenda a mão. A mão que é o símbolo do trabalho, o símbolo do labor. E se hoje a mão é um símbolo do trabalho, quem dera há 2000 anos atrás, quando o trabalho era muito mais manual. Não tinha tecnologia, não tinha computador, não tinha as máquinas que nós temos hoje. Tudo era muito mais manual. E o que era da vida daquele homem que dependia das mãos? Nos textos apócrifos, o Jerônimo vai trazer, né, a Pude Pastorino, que esse homem provavelmente era um pedreiro, né? E ele dependia das mãos. E nós temos um senso de comunidade muito forte entre os judeus. O trabalho era importante para que aquele homem pudesse se inserir no convívio social. Da mesma forma que o leproso estava afastado do convívio social. Aquele homem também não tinha a oportunidade de contribuir com o seu trabalho, não tinha a oportunidade de garantir o seu sustento, porque sua mão estava atrofiada. Nós vemos um ato de benevolência de Jesus para com aquele homem, que lhe restitui o seu instrumento de trabalho, o seu ganha-pão. Estender a mão. Jesus coloca o homem em uma postura ativa de busca pela cura. Ele se utiliza do símbolo do trabalho, que é a mão, para criticar
a falta de trabalho no dia de sábado. E não falamos do trabalho físico, falamos do simples fazer o bem. É lícito fazer o bem no dia de sábado. No final do texto, os fariseus formam um conselho contra ele, a fim de matá-lo. E aqui começa a perseguição implacável contra Jesus. Aqui começamos a ver que as coisas começam a azedar, né? Segundo Marcos, os fariseus se associam aos herodianos, que eram defensores do governo romano. Eram inimigos, eram adversários dos fariseus. Os fariseus chegaram ao ponto de se associar com aqueles que eles mais odiavam, contra alguém que eles odiavam ainda mais, né? Para ver quão grande não era a afronta que eles sentiam naquele momento. E Champlin, que é um dos comentadores que a gente estuda bastante, ele não é espírita, né? Ele é evangélico, inclusive. Mas esse cara tem uma inspiração danada. Porque, olha só o texto dele, ele vai traduzir de tal maneira o sentimento daquelas pessoas naquele momento. Ele vai dizer o seguinte: deve ter sido um momento excitante e de grande tensão. Palavras iradas tinham sido trocadas. O próprio Jesus se indignara e os espiões de Jerusalém e outras autoridades religiosas que estavam presentes também requeimavam por dentro, quase sem poder reprimir seu gênio violento, e com pensamentos de homicídio no coração. Os demais presentes na sinagoga continuaram sentados silenciosos, apreensivos, mas no íntimo favoráveis a Jesus. E o homem ainda, que com receio das autoridades, queria muito ser curado, e assim também deve ter tomado abertamente o lado de Jesus, porquanto só assim poderia obter a cura. Já sabia que aquelas autoridades religiosas, a despeito de suas pretensões religiosas, como se tivessem relações especiais com Deus, não eram capazes de aliviar sua condição em qualquer grau. Embora talvez se tivesse mostrado hesitante, grande foi a sua fé. Ele cria nas narrativas que já ouvira sobre Jesus e talvez até tivesse visto alguns de seus notáveis milagres. A excitação se intensificou quando Jesus baixou a ordem. Estende a tua mão. Silêncio total reinou na sala. Todos observavam atentamente. A mão ressequida está estendida e ao mesmo tempo muda totalmente de aparência. O homem move os dedos com um grito de louvor a Deus. E a Amélia destaca isso. O homem, de fato, gritou lá na hora. Seu rosto se ilumina de alegria. Na sinagoga, muitos se regozijam no íntimo, ao passo que outros procuram ocultar suas emoções. O difamado Jesus fora extremamente bem-sucedido, sob circunstâncias as mais adversas. Olhares irancudos são lançados pelas autoridades religiosas, e murmurando, precipitam-se para a estrada. Estão irados ao ponto da loucura e tomam conselho entre si sobre como matariam Jesus. Os fariseus, em verdade, eram os verdadeiros doentes da história. Eles não tinham um corpo, um órgão doente, mas tinham suas almas endurecidas. E essa é uma passagem que é um convite, não à cura do corpo físico, mas à cura de nossos corações, de nossas almas também endurecidas. Obrigado. Bem, meu nome é João Luiz, eu faço parte do NEP da Fraternidade Espírita Missionários da Luz, em Olinda, e a todos os presentes e aos que nos assistem, né, pela TV 7, meu bom dia, né, nossas saudações. Bem, nós vamos comentar sobre
a perícope que está contida em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, Jesus cura 10 leprosos. Então, eu farei inicialmente a leitura do texto, conforme a tradução de Haroldo Dutra, do Novo Testamento. E aconteceu que, ao partir para Jerusalém, ele passava pelo meio da Samaria e da Galileia. E ao entrar em certa aldeia, vieram ao encontro dele 10 varões leprosos que pararam à distância. Eles levantaram a voz dizendo: Jesus, comandante, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E sucedeu que, ao saírem, foram purificados. E um deles, vendo que estava curado, retornou, glorificando a Deus em voz alta, e prosternou-se aos pés dele, rendendo-lhe graças. Ele era samaritano. Em resposta, disse Jesus: Não foram purificados 10? Onde estão os 9? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, o primeiro destaque desse texto, dessa perícope, eu faria em partir para Jerusalém. Porque a menção a Jerusalém, considerada ou chamada pela tradição como, por exemplo, montanha de Yahvé, no Salmo 24, ou cidade de Deus, no Salmo 46, é uma representação de Deus no meio do seu povo. Ir a Jerusalém seria como vir ao lugar onde Deus vê e se deixa ver. É um movimento espiritual em direção a Deus, que hoje eu diria é o nosso aprendizado na prática da caridade. Né? Porque se nós sabemos que fora da caridade não há salvação, então não existe outro caminho de nos aproximarmos de Deus. E nessa caminhada em direção a Deus, ele passava. E essa passagem de Jesus por cada um de nós, nos nossos caminhos, né, é uma oportunidade. Ela representa uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. E naquele momento, os 10, né, vieram ao encontro dele. Vieram ao encontro dele 10 varões leprosos, né, 10 homens leprosos, vieram ao encontro de Jesus. E aí, mais uma vez, nós temos uma simbologia da atitude que nós devemos ter diante das situações, diante das oportunidades que muitas vezes nos são apresentadas e quantas delas nós deixamos passar, né? Nós temos até aqui uma expressão que diz o cavalo branco, né, que passa só uma vez na porta. Mas, na verdade, esse cavalo branco vive passando na nossa frente e muitas vezes nós deixamos que ele vá embora. Mas, para isso, é necessário um ingrediente, a confiança. Então, é necessário, assim como aqueles 10 homens tiveram confiança em Jesus, né, e foram, então, ao seu encontro. Porque essa confiança é necessária para que nós possamos conseguir tudo aquilo que nós precisamos, que nós desejamos. E eles pararam à distância. Essa parada à distância desses homens, né, portadores da hanseníase, fazia parte das regras, fazia parte da lei. Porque
No livro Levítico, no capítulo 13, versículo 46, que é exatamente que trata das leis sobre o leproso, então, segundo a Bíblia de Jerusalém, diz: enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, morará à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Então, havia no Levítico, né, toda um conjunto de normas que tinham como objetivo, do ponto de vista material, separar do restante, né, da população aqueles indivíduos que tivessem uma infecção e pudessem, então, transmitir ao restante das pessoas. E aí eles pararam à distância, e aí nós temos na sequência a orientação de Jesus: ide. E veja que ele simplesmente mandou que eles fossem. Né? Mandou que eles fossem, e isso, esse seguir a orientação, mais uma vez, exige de nós uma atitude de confiança. É necessário que tenhamos confiança que somos capazes, nós somos capazes de realizar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós desejamos. Sem essa confiança em nós, nós não teremos condição de chegar a lugar nenhum. Porque tudo começa pelo pensamento. Né? A ação, ela é precedida do pensamento. E mostrai-vos aos sacerdotes. Né? Como já foi dito aqui, também faz parte das normas estabelecidas no Levítico, e é exatamente, está no capítulo 14, que fala da purificação do leproso, e aí você tem aquele conjunto, digamos, todo aquele ritual que vai permitir a reintegração do curado, né, à sociedade. Então, a parte 3, como estamos falando de puro e impuro, né, a parte 3 do Levítico, ela trata exatamente disso, das regras referentes ao puro e ao impuro. E aí, na Bíblia de Jerusalém, tem um comentário que diz assim: é puro aquilo que pode aproximar-se de Deus, e é impuro aquilo que se torna impróprio para o seu culto ou do qual é excluído, porque é um indício de corrupção, porque o indício de corrupção, como a lepra, torna alguém impuro. E veja que a lepra era considerada exatamente, né, como uma expressão da maledicência. Então, essa impureza do ponto de vista moral. E ao saírem, foram purificados. Então, veja que houve a confiança, houve a orientação, seguiu-se a orientação, e eles foram curados. Do ponto de vista do fenômeno em si, a Gênese, no capítulo 14, item 31, vai nos trazer algumas observações. Na realidade, todo esse capítulo ele fala bastante, né, a respeito do uso, da manipulação, digamos assim, do fluido cósmico universal. Mas esse item 31, em especial, ele diz assim: o fluido cósmico universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que se infiltra num corpo deteriorado ou parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã
por uma molécula sã. E aí ele vai dizer depois que o poder curativo estará na razão direta da pureza da substância inoculada. A pureza da substância inoculada, ou seja, do fluido, que um espírito encarnado ou desencarnado, vai depender exatamente da qualidade dos pensamentos, né? Do nível moral em que cada um se encontra. Então, aqui, Kardec nos chama a atenção para dizer que Jesus realizou aquelas curas utilizando-se simplesmente das leis naturais. Não existe nada de sobrenatural, nada de fantástico, no sentido de que houve uma derrogada de leis divinas. Ele fez algo tão natural que nós somos capazes de fazer, né? O trabalho do passe fluídico, do passe magnético, é exatamente o exercício, numa escala menor, daquilo que Jesus, há cerca de 2000 anos, já era capaz de fazer, né? Então, esse parêntese, digamos, com relação ao fenômeno em si, ele é importante porque, além do aspecto moral, o próprio fenômeno físico, biológico, químico, né, que se opera, é necessário que nós entendamos, e é por isso que estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, onde, por exemplo, o livro A Gênese vai nos trazer esclarecimentos importantes a respeito disso. E aí, continuando, nós temos o trecho. Um deles, vendo que estava curado, retornou, glorificando a Deus em voz alta, e prosternou-se aos pés dele, rendendo-lhe graças. Ele era samaritano. Esse único homem que retornou era um samaritano. Então, para os costumes, né, para as relações daquela época, um povo que, apesar de originalmente, digamos, né, ter feito parte de um mesmo agrupamento de tribos, né, e aí, a partir da divisão nos reinos do norte e do sul, eles vão cada vez mais acirrar suas diferenças, ao ponto até mesmo de construírem um templo para que não fossem mais ao templo de Jerusalém, e vão se tornando cada vez mais distantes. E esse homem fazia parte, então, de um povo que era desprezado pelos judeus, que se consideravam o único povo escolhido por Deus para ser feliz, né, para reinar, entre aspas, né, na terra. E só esse voltou, só esse demonstrou fidelidade a Deus, né, e àquele que tinha sido o instrumento da sua cura. Ele demonstrou gratidão, ele demonstrou sintonia com Jesus. Então, essas curas, elas também ocorreram para que aqueles incrédulos, nos ensinamentos, pudessem perceber que ele era capaz de fazer aquilo e muito mais, né, por todos nós. E quando ele pergunta, e onde estão os 9? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. É o que nós percebemos, é quando nós, então, percebemos que muitas vezes, muitos de nós, né, estamos mais ainda apegados ao louvar a Deus. Muitas vezes, nós louvamos a Deus, né, nós seguimos as práticas exteriores, mas esquecemos de amar a Deus verdadeiramente. Nós deixamos de ser fiéis a Deus. Quantas vezes, quantos de nós fomos à nossa igreja em busca da cura, levados pelos braços da dor, né, do corpo e da alma, e ao ficarmos curados, pegamos outro caminho.
não voltamos mais para o centro, né? E, mais que isso, também nos desviamos do caminho de Jesus. Então, esses 9 judeus que não voltaram para agradecer, fizeram como ainda hoje alguns de nós, né, ou muitos de nós ainda fazemos. Nós, após a cura, voltamos para as mesmas práticas que tínhamos antes, né? Esquecendo daquela advertência que ele sempre dava, né? Tua fé te curou, vai e não peques mais para que algo de pior não te aconteça. Porque se as dores do corpo, se as doenças que aparecem no nosso corpo são um reflexo da doença do nosso espírito, né? São o reflexo da alma doente, então voltamos às mesmas práticas, né? E com isso a alma continua se corrompendo, se tornando impura, utilizando nessas palavras, e assim nós vamos adoecendo novamente. A tua fé te salvou. Então aquele homem, né, o samaritano, digamos que ele estava ali espiritualmente são, além do próprio corpo, devido à sua fidelidade, à sua fé e à sua vigilância. Então, esse é mais um exemplo, né, onde nós podemos trazer para a nossa vida, no sentido de lembrarmos sempre de que, em primeiro lugar, nós precisamos ter confiança em nós. Nós precisamos ter confiança em Jesus, o nosso modelo e guia. Nós precisamos ter confiança em Deus. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, no item 2, ele diz assim: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé vacilante não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, foi essa confiança que levou aqueles 10 homens a Jesus. Mas, provavelmente, aqueles 9 que não voltaram para agradecer, na realidade, essa gratidão seria não no sentido apenas de voltar, mas simbolicamente, de se manter, né, seria uma forma de expressar, de se manter no caminho reto. Então, provavelmente, eles não se curaram do espírito, tiveram apenas a cura do corpo, ao passo que o samaritano deu o exemplo. Então, que nós possamos nos mantermos firmes no nosso desejo de a cada dia fortalecermos a nossa fé, seguindo, né, o caminho que Jesus nos apresenta, que é Ele próprio, né, através da sua conduta e dos seus ensinamentos.